É isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ver esse podcast. Bem-vindo, seja bem-vindo a mais um TheCast, o nosso podcast, né? E hoje nós estamos com a presença de um convidado aqui. Já fazia alguns dias que a gente estava tentando agendar para ele estar vindo aqui, né? É um É um cara que eu conheço pouco, mas já deu para conhecer muito bem. E eu queria estar trazendo ele aqui porque ele tem um conteúdo muito bom, tem uma bagagem muito boa. E eu quero estar apresentando para vocês o Garcia. Garcia, se apresenta aí. Prazer estar com você aqui, viu, Diego? Uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica e poder, junto da tua audiência, compartilhar muitas experiências. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, onde eu vou estar apresentando a minha vida, a minha história. Legal. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. É uma honra receber você aqui, tá? E a gente vai bater um papo aqui, né? Eu separei algumas pautas aqui. Vamos tentar entrar em todas, né? Porque tem um conteúdo, né? Bem legal. Primeiramente, quem é Garcia? Garcia é um cara simples, tímido, que não parece, né? Num primeiro momento, às vezes a pessoa fala, uma pessoa que se comunica, tá em diversas situações de holofote, mas eu sou um cara muito tímido, né? Eu tive que, ao longo da vida, devido ao crescimento empresarial, trabalhar isso dentro de mim. Mas eu sou uma pessoa tímida, às vezes as pessoas confundem isso até com a arrogância, que eu sou aquele cara que vai devagar, né? Às vezes eu tenho dificuldade de chegar para a pessoa. Agora, com a política, eu até quebrei um pouco isso, a gente tá mais dado, mas eu sou um cara mais quieto na minha, mais observador, né? Mas uma pessoa simples, uma pessoa que veio de baixo, filho de professora. Marilhense. Eu nasci em Santa Catarina, mas possuo o título de cidadão marilhense, né? Tenho toda a minha vida aqui, as minhas empresas, os meus negócios e a minha vida aqui. E tenho muita gratidão por essa cidade. E hoje procuro, de certa forma, fazer o bem, retribuindo tudo que essa cidade me ofereceu. Legal. É só mais para ter uma préviazinha, né? E pra gente tá entrando aqui para quebrar um pouco o gelo. E depois eu quero estar apresentando também os nossos patrocinadores, né? Eu acho que eu vou fazer isso até agora já. A gente está com patrocínio da Casa Toscana. Nós temos também Supermercado Altos do Palmital, Grupo Tec Elevadores, Dogueria, CSM Vidros, também nossos patrocinadores, RL Jateamento, Project Planejados, Lucas Bordados, Luxo Mármores, acho que eu já falei já. Pastel da Família, Casa Toscana. É isso aí. São os nossos patrocinadores, né? Profunda gratidão pelos nossos patrocinadores, que os nossos patrocinadores ajudam, né, a manter toda essa estrutura aqui, né? Obrigado pela Débora também, do Coworking aqui, que atende a gente com todo o carinho, né? As meninas deixam a sala toda preparada, o pessoal sempre atendendo a gente com tanto amor e carinho. Gratidão por vocês e pelos nossos patrocinadores. Garcia, me fala um pouco do Garcia pai, o Garcia esposo, me fala um pouco da família do Garcia, né? Eu quero saber um pouco do Garcia homem, o Garcia pessoal, a pessoa do Garcia, né? E depois eu quero entrar também na questão do Garcia empresário, gestor, que aí, né, eu vou sugar bastante aí do conteúdo que você tem aí. Então me fala do Garcia homem, pai, esposo, filho, o seu dia a dia. Embora tenha uma vida muito corrida, mas é engraçado que tem uma frase que eu carrego
desde o início da minha caminhada. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então eu procuro dar atenção para minha família. Minha esposa é uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão. Foi a mulher que lutou comigo, que venceu junto comigo, que me ensinou muitas coisas, que me deu, né, as minhas filhas, a Eduarda, a Lorena, né, me deu esses presentes de Deus. E eu sou um pai bem presente, muito presente na vida das minhas filhas, mesmo com toda a correria do dia a dia, eu procuro estar sempre presente com elas, brincando. Você sabe que eu não tive o papel de pai na minha criação, né? Fui criado pela minha mãe solteira, né? Meu pai não reconheceu a paternidade, foi fazer isso já praticamente na fase adulta, né? Mas isso nunca foi um impedimento para mim, pelo contrário, minha mãe me deu muitos valores, muitos princípios, e eu procuro tudo que eu não tive na criação de pai hoje, poder dar para as minhas filhas. Então a Eduarda, a Lorena, elas têm sim um carinho muito grande, né, do pai delas presente e acompanhando o crescimento, acompanhando a evolução, as conquistas, os problemas, as dores, enfim. Eu sou um pai muito presente, um esposo muito presente, uma família linda, uma família que, junto comigo, venceu muitas adversidades, né? Costumo dizer que nada foi fácil para mim e para a Cris, né? As minhas filhas até gozam de uma situação muito diferente da que eu e a minha esposa construímos, né? Elas já pegaram, vamos dizer assim, as vacas gordas, né? Uhum. Mas eu e a Cris ralamos muito para chegar onde chegamos. Então, eu tenho essa base. Se a família não estiver bem, nada vai estar bem. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Entendi. Essa questão de paternidade, né, Garcia? Eu também cresci sem pai, né? E meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, né? E muitas vezes a mãe não consegue colocar freio, né? Às vezes a mãe até consegue colocar freio nas meninas, nas filhas, né? Mas no filho homem é difícil a mãe às vezes colocar freio, até às vezes porque a mãe tá trabalhando, né? Ou a mãe não tem toda aquela autoridade que um pai tem, né? E hoje a gente vê muito essa questão de falta de paternidade, né? E existem vários estudos que a falta de paternidade, a falta da presença de um pai dentro de uma família pode gerar várias consequências ruins, né? Na vida dessas crianças, adolescentes, né? E carregar consequências, né? Carregando uma herança ruim de uma consequência da falta de um pai presente lá atrás, né? Eu faço um trabalho de ação social e missão no sertão do Piauí. Garcia, se você vê a quantidade de mães com, às vezes, 3, 4, 5 filhos de 5 pais diferentes, que muitas vezes ela nem conhece quem são, nem sabe quem são os pais dos filhos, né? Então, é uma situação muito complicada essa falta de paternidade, essa presença, né, do pai nas famílias. E existe um índice muito grande também de abandono, do pai acabar abandonando, né, os filhos, né? E a gente sabe, né, que você pai, eu tenho uma filha de 16 anos já, e a gente sabe o quanto né, importante nós como pais, né, oferecer essa proteção, essa cobertura, educação, cultura, paternidade, deixar uma herança, né? Deixar uma herança espiritual, deixar uma herança material, deixar uma herança de família, né? Eu acredito muito na questão da família como base fundamental, né, para a vida do homem, né? Do ser humano. Garcia, como começou a sua trajetória no empreendedorismo? Como que você começou lá atrás, né? Se você já foi introduzido
né, no empreendedorismo, ou se você começou como funcionário, seus primeiros trabalhos, quais foram as suas primeiras empresas, né, como a Radassa se iniciou, né? Fala um pouco também você como CEO, como gestor, né, como CEO da Radassa, fala um pouco da empresa também. Então, uma coisa interessante que o empreendedorismo ele nasceu na dificuldade, né? Eu costumo dizer que na dor nasce os grandes projetos. Eu tenho 6 anos de diferença de idade dos meus 2 irmãos que são gêmeos, e minha mãe eu presenciei logo nos primeiros dias de vida dos meus irmãos. Eu tinha 6 anos de idade, eu presenciei minha mãe apanhando do pai dos meus irmãos, né? E eles presenciei um assassinato praticamente, porque minha mãe fingiu de morta, porque ele sufocou ela com travesseiro até ela fingir que estava morta, né? Porque ela estava ali já quase agonizando, e eu tive que ser o pai dos meus irmãos, né? Vi meus irmãos crescendo. Eu me lembro que quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, eles com 4, 5 anos, né? Carregando no carrinho, enfim. E eu tive que ajudar minha mãe muito cedo. Por mais que a minha mãe, eu não posso reclamar, nunca deixou faltar nada, mas as dificuldades do dia a dia, né? Então, eu entreguei panfleto, eu fui vendedor de produto de limpeza, eu fui vendedor de coxinha, picolé. Eu vendia, naquela época existia aqueles sebos, aquelas revistas mais antigas, livros antigos. Então eu fiz de tudo um pouco, né? Trabalhei também de entregador, de office boy, né? Eu fui uma pessoa diversificada, né, no mundo das atividades aí, até que hoje isso me ajuda muito, né? Então, assim, eu tive que crescer muito rápido. Tudo muito novo aconteceu na minha vida. E com 13 para 14 anos, né, eu já praticamente morava sozinho. Já fui pro mundo, né? Fui para a vida lutar. Casei com 18 anos, né? E aí se inicia uma história de superação, de empreendedorismo, de começar uma empresa do zero. Não é fácil, né? Você ganhar a confiança de mercado, você ganhar a confiança das pessoas. E eu fui trabalhando, nasce o Grupo Radassa, né? E do Grupo Radassa nasce outras vertentes de empresa. E foi uma coisa muito interessante que eu não tive um padrinho, alguém que investisse em mim. Foi debaixo de muito milagre. E uma das coisas mais assim bonitas que eu vejo é que tudo foi debaixo da mão de Deus. Eu tenho alguns votos que eu fiz com Deus, um deles que eu não tomo refrigerante pro resto da vida, né? E foram votos que me direcionaram, né? Talvez a pessoa da audiência não acredita nisso, é um direito da pessoa, mas eu acredito muito nisso. Eu fiz votos com Deus que romperam a minha vida, que me levaram a um patamar de mudança mesmo, em diversos aspectos. E nasce aí, então, o Grupo Radassa, nasce as empresas, nasce essa relação forte que eu tenho com Israel, né? Que não é só uma relação de um business, um negócio, é uma relação de multinegócios, até negócios governamentais. É algo muito amplo, né? Muito mais amplo do que simplesmente uma relação entre uma empresa e um país. É algo muito mais profundo. É uma relação de identidade, de confiança, de credibilidade que eu tenho hoje com o governo israelense. E eu construí essa história, trabalhando muito, né? E repito, tudo que eu fiz foi uma escada para chegar onde eu cheguei. Hoje, eu olho para trás e eu falo, valeu a pena eu ter entregado panfleto, valeu a pena eu ter vendido coisas na rua, valeu a pena eu ter vivenciado essas experiências, porque hoje essa veia empreendedora que eu tenho vem disso. Então, a minha história ela é marcada por grandes desafios, né? O início da empresa não foi fácil. Hoje,
Todo mundo conhece o Grupo Radassa, é uma multinacional, é uma empresa reconhecida no Brasil todo, mas teve os momentos do início, os momentos do anonimato, as dores, né? As dores para a empresa se difundir, né? Para a empresa criar corpo, né? Teve as lutas que nós enfrentamos também, mesmo depois que ela ganhou corpo, nós tivemos a pandemia. Eu gosto muito de ressaltar isso, sabe? Paulinho está aqui, passou com a gente na pandemia. Eu fui a única empresa do Brasil, eu falo isso com muito orgulho. Eu fui a única empresa do Brasil que honrou todos os contratos da pandemia, né? E não foi fácil, porque as agências quebraram. Eu tive vários amigos e não é gente picareta, não, gente boa, gente honesta que não conseguiu. Situação, né? Não conseguiu segurar o negócio. Claro que teve muitos aproveitadores, enfim, mas eu vi muitas empresas sólidas, sérias, não resistindo, e a gente venceu e saiu da pandemia mais forte. Isso nos deu casca, nos deu força para enfrentar situações que a gente enfrenta no dia a dia. As pessoas, elas têm uma impressão, Diego, de sucesso muito ruim. Elas acham o seguinte: a pessoa está no sucesso, ela nunca vai passar por situações adversas. Não. Quanto mais alto você voa, mais forte é o vento, né? Eu costumo dizer que há anos, né, muitos anos atrás, R$1.000 é o meu grande problema. Hoje, nossos problemas, nossos desafios são maiores, são milhares e milhares de reais que você tem que administrar, que você tem que, né, que você administra. Então, as pessoas, elas precisam entender que o sucesso não é uma estagnação, é uma sequência de resultados. É isso que eu penso. Eu sempre falo uma frase assim também para todo mundo, né? Relacionada a isso que você falou, né? A quem é muito dado, é muito cobrado, né? Então, realmente, a quem é muito dado, a quem é muito adquirido, com certeza, né? A cobrança vai ser muito maior, né? E uma coisa interessante também, eu queria que você ressaltasse aqui pra gente, o que te trouxe a trabalhar com o turismo? O que você tinha na mão? O que rompeu isso? Qual foi a chave que foi girada? Né? O que despertou? O que foi gerado dentro de você, né? Para com que a Radassa, né, Viagens, eu não sei se a Radassa Viagens foi a primeira empresa, né? O turismo, o que te trouxe? O que foi que girou essa chave? Eu tenho outros ramos de negócio, como automóveis, enfim, outros ramos, tecnologia, exportação e tal, mas falando do turismo, nasceu da minha crença. Eu sou evangélico, né? E eu fui pela primeira vez para Israel. E quando eu fui pela primeira vez para Israel, é claro que não é como hoje, onde milhares de pessoas vão todos os anos. A Radassa mesmo leva milhares. Mas naquela época era muito difícil ir em Israel, né? Hoje é mais facilitado, naquela época era mais difícil. E eu fui pela primeira vez, me apaixonei pela Terra Santa e fiz um voto de fazer 7 anos seguidos sem ter condição. E eu fiz o meu primeiro grupo para uma agência, e depois do primeiro, naquele mesmo ano eu já fiz outros dois grupos e começou o crescimento. Hoje a Radassa atende mais de 200 destinos, mas Israel é um dos mais fortes, né? E começou com isso, começou com esse desejo, essa vontade pela Terra Santa. Por isso que eu sou muito grato a Israel. E é interessante, Israel me abriu a portas de outros negócios. Salve o carro, a questão de venda de carros, mas outros negócios vieram por intermédio de Israel, como a exportação, como a tecnologia, como outros negócios. Então, o turismo, ele foi uma porta aberta para que outras coisas acontecessem na minha vida. Agora, se eu falar para você qual que é um negócio que eu mais tenho paixão, não sei se é essa a palavra, mas vamos usar essa palavra,
é o turismo. Eu gosto, eu já viajei mais de 110 países, né? Até onde eu consegui contar, já passou disso. E eu conheço praticamente, eu não vou dizer o mundo todo, porque o mundo aí tem perto de 200 países, mas eu conheço grande parte do mundo, né? Viajei muito, estudei muitos lugares, conheci muitos lugares, conheci muitas cidades, conheci muita coisa, né? Então eu, graças a Deus, eu tenho uma bagagem muito grande. Só para Israel eu viajei 74 vezes. Então é muita coisa, né? Então é uma história de muito sucesso, mas muita renúncia também. Muita renúncia. Quando as pessoas perguntam a minha idade, elas não acreditam a idade que eu tenho. Eu tenho que mostrar o RG. Eu tenho 36 anos de idade. Eu vou falar algo aqui que eu nunca falei em nenhum lugar. Às vezes tô falando eu, tá? Às vezes eu me sinto um senhor de 70 anos de idade, por tudo que eu vivi. Eu já sofri muito, já tive muita decepção, já tive muitas vitórias, muitas conquistas, conheci muitos lugares, enfim. E tudo isso você vai trazendo uma bagagem. Por um lado é bom, mas também existem muitas marcas que você adquire ao longo da vida. Isso se chama experiência, né? Muitos gostam de usar isso como essa palavra experiência. Mas eu confesso para você, não é uma vida também fácil. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu estou te falando aqui pela primeira vez isso. É uma vida de muitas renúncias. Eu renunciei muita coisa. Uma das coisas que eu renunciei é minha juventude. Eu não tive juventude. Assim, quando eu digo que eu não tive juventude, eu não tive tempo para os meus amigos de rua, né? Tempo para os meus amigos de futebol. Eu tive que, desde cedo, trabalhar, né? Poxa, o cara tem 36 anos, o cara conquistou muita coisa e tal. E às vezes as pessoas, é fácil tal. Não, eu larguei muita coisa. Eu não tive uma vida, quando eu digo uma vida normal, uma vida, né, como todos têm, né, de ter amizades, disso, daquilo. Até mesmo meus amigos hoje, né, eu não consigo ter aquele tempo de qualidade que eu queria ter. O tempo de qualidade que eu tenho, eu direciono para minha família, né? Uhum. Então hoje eu tô chegando nos 40, perto dos 40, eu vou completar agora dia 12 de outubro 37. Eu tô com a minha cabeça em curtir mais, né? Em viver mais, né? Em poder dar minha contribuição para a sociedade. Até por isso que eu quero entrar na política, para poder dar minha contribuição. Quero poder ter mais tempo para minha casa, para minha família, e deixar com que os negócios, as empresas, outras pessoas capacitadas, supervisionadas por mim, possam tocar o negócio. Qual o seu sonho para Marília? Meu sonho para Marília é fazer uma cidade inteligente, uma cidade diferenciada, uma cidade... Você sabe que eu sou economista de formação. Não bastasse toda essa história, eu ainda arranjei tempo para estudar economia, administração, processos gerenciais e marketing. Então eu tenho uma vida dedicada mesmo a me preparar. Então me preparei para isso. Me preparei para fazer uma cidade inteligente, me preparei para fazer Marília se tornar uma cidade boa, próspera e com uma qualidade de vida muito forte para o marilhense poder viver. Nossa cidade vive um drama. Hoje eu fiz uma peça publicitária, eu vou até citar essa peça aqui, sobre uma comparação muito forte, para quem entende um pouquinho de economia, de 1929 até 2013, nós temos 83 para 84 anos de história, né, viva da cidade. Passaram vários prefeitos nesses 83 anos. E a prefeitura tinha uma dívida, juntando todos esses prefeitos, de 200 milhões. 2013 a 2016, meu adversário, que é o meu principal opositor na corrida eleitoral, Vinícius, ele dobrou a multa, e o prefeito atual, em 8 anos, de 2016 até 2024, foi para 1,2, ou seja, triplicou. Então, Marília hoje sofre uma crise fiscal muito forte. A cidade está empobrecendo.
A cidade está falindo, está quebrando. Então nós não podemos apostar nos mesmos políticos que quebraram a nossa cidade. E foi isso que me fez tomar uma posição, colocar o meu nome à disposição. Eu quero administrar Marília com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Quero dar minha contribuição. Falar que eu vou ser o super-herói, vou resolver todos os problemas, eu seria leviano da minha parte falar isso. Mas uma coisa, Diego, eu garanto. Eu vou fazer uma gestão séria, vou fazer Marília se tornar uma cidade tecnológica, vou trazer inteligência de Israel, vou trazer coisas boas de Israel para cá. É isso que eu ia perguntar. Vou. Inclusive já existe uma interlocução para isso. As coisas estão bem encaminhadas. Eu quero trazer coisas boas para Marília, né? Eu quero poder, por exemplo, como um app inteligente, você está aqui agora, por exemplo, aqui no estúdio gravando, se você quiser pegar um ônibus, você, pelo seu aplicativo, você vai conseguir ver o ponto de ônibus mais próximo. Isso é mobilidade urbana. Você vai conseguir, por exemplo, agendar para retirar um remédio no posto de saúde. Você vai conseguir, por exemplo, fazer o pedido de uma consulta. Você vai poder ver como que está a fila do PA, a fila da UPA. Então, a cidade inteligente na mão das pessoas, usar a tecnologia. Hoje todo mundo tem um smartphone, hoje todo mundo tem um celular. Então nós temos que modernizar, né? Nós temos que sair da época das cavernas, né? E modernizar. E a administração pública, ela precisa caminhar. E eu tenho a melhor proposta para Marília, né? Não é uma proposta de um político velho, não. É uma proposta de alguém novo que está cansado dos mesmos e quer ver uma cidade nova, diferente. Você acha que quais seriam os obstáculos e o tamanho do obstáculo para, de repente, trabalhar com aquilo que você teria na sua mão? Eu acho que hoje, Marília, o primeiro obstáculo que a gente vai ter é fazer o marilhense voltar a acreditar na política. Porque nós temos um quadro preocupante aqui em Marília. Porque, veja bem, nós temos poucas opções. Nós temos um prefeito que é um bom legislador, é um bom deputado, e eu sou um cara que eu reconheço as virtudes da pessoa, mas como prefeito foi um dos piores da história de Marília, né? O Vinícius não foi um bom prefeito. É sim um bom deputado. E eu sou um cara muito justo quanto a isso. Mas como prefeito foi um péssimo prefeito. Nós temos também aí um governo de saída com quase 80% de rejeição, né? Onde ele colocou uma pessoa desconhecida da sociedade marilhense. E nós temos, eu, juntamente com o Eduardo, foi uma junção, até quero falar um pouco sobre isso. O Eduardo era candidato a prefeito, um forte candidato, né? Um dos principais candidatos na disputa eleitoral. E o Eduardo, com tamanha humildade, abriu mão, porque ele reconheceu, olha, Garcia, é a sua vez, é a vez do novo, e eu quero cuidar da articulação política, da experiência. Então nós unimos a renovação e a experiência para enfrentar os desafios que virão. Terá o desafio fiscal, terá o desafio, que eu considero um grande desafio, é o desafio de infraestrutura dessa cidade. A cidade está um caos. A cidade não tem zeladoria. Marília está suja, jogada às traças, abandonada. Tudo isso nós vamos colocar como prioridade no nosso governo. A saúde está sucateada. Você vai hoje, por exemplo, lá na Zona Norte, você vai lá na UPA, lá, você vai ver um ar-condicionado quebrado há mais de 8 meses. Você vai ver os banheiros depredados. O local era para ser um local esterilizado, de saúde, cuidado, protegido contra infecções, enfim. E está lá, abandonado, jogado. Então há um desprezo com a saúde marilhense. Nós vamos resgatar o compromisso de cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente.
E eu estou muito, mas muito convicto que nós vamos vencer estas eleições. E eu vou dizer por quê. Eu sou um cara que eu gosto muito da história. A história não mente para ninguém. A história, ele é o fiel retrato. Veja bem, no ano de 2008, Vinícius Camarim era apontado nas pesquisas com 55%, Bugarelli com 11%. Bugarelli vence as eleições, uma diferença de 15 mil votos. 2016, Vinícius disputa com Daniel Alonso, Vinícius está com 53%, Daniel com 12%. Daniel vence as eleições com 2 mil votos de diferença. 2024, Vinícius larga com 43, 42, 43 a 21. Nunca ele teve um opositor tão forte na largada e ele largando tão fraco. Se a história se repetir, nós vamos vencer as eleições. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ganhar as eleições e nós vamos trabalhar para que o marilhense tenha um prefeito de respeito, um prefeito que vai estar junto da população. E repito, para fazer um bom prefeito, nós não precisamos perder um deputado. Nós precisamos de um deputado para trazer emendas para as instituições de caridade da nossa cidade. Nós precisamos de um deputado para trazer verba para o município, porque, diferente do Daniel e de outros, eu ganhando as eleições, eu vou chamar o Vinícius para conversar. Eu vou dizer, Vinícius, eu sei que você não trouxe verba para a área de infraestrutura do município, eu sei que você não trouxe verba para outras, você trouxe verba para HC, para Santa Casa, que é justo, e parabéns, tem que ser feito isso, mas não trouxe para outras áreas. Eu vou convidar ele a trabalhar para o Marília e me ajudar. Ele vai ser um dos meus maiores ajudadores se eu ganhar a eleição. Garcia, a gente sabe que Israel é um exemplo, né, de tecnologia, desenvolvimento. Porém, Israel, ela já foi toda adaptada para isso. Ela já foi toda estruturada, né, para receber, para crescer em cima da tecnologia do desenvolvimento. Como que isso poderia ser feito numa cidade de... Marília deve estar com o quê? Uns 240 mil habitantes? 240 mil habitantes. 240 mil habitantes. Uma cidade até de médio porte, razoável porte, porém tem um clima interiorano bem forte aqui também, né? E uma cidade que ela não foi projetada para crescer. A gente vê isso pela, né, entre aspas, principal rua do comércio, né? Você vê que é uma ruinha estreita, um comércio pequeno, estreito, ruas estreitas, né? Porque a Marília não foi projetada para crescer. Eu acho que quem fundou Marília lá atrás, né, não acreditou que a cidade poderia crescer, né? Então você vê que o próprio centro principal antigo da cidade, né, não tem nenhuma adaptação para ele crescer, para ele se desenvolver. A gente vê prédios muito antigos, prédios tombados, prédios abandonados, né? Um comércio que hoje é um comércio um pouco fraco, mal frequentado, né? E qual que seria o obstáculo para tentar trazer, implantar toda essa referência que você tem da tecnologia, né? E o desenvolvimento hoje de Israel para tentar trazer isso para Marília? Vamos lá. Marília sempre foi uma cidade de coronéis. E por ser uma cidade de coronéis, esses coronéis, eles atrasaram a cidade, impediram a cidade de crescer. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos mudar primeiro a implantação de uma cidade inteligente, as tecnologias, e mudando a mente do marilhense em relação a isso, o comércio ter uma repaginação total a São Luís, não só a São Luís, a João Martins Coelho, a João Ramalho, né? As ruas de comércio, a 9 de julho, precisa de uma injeção de ânimo no comércio da cidade de Marília. Mas como que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, uma modernização, nós vamos repaginar
a São Luís. Há exemplos de cidades como Bauru, que tem um calçadão fenomenal. Nós temos aí São José do Rio Preto e outras cidades que existe uma estrutura melhor. E como que nós vamos fazer isso também? Nós vamos atrair empresas para a cidade. Veja bem, a gente é conhecido como a capital do alimento. Mas por que a gente não pode ser a capital de outros segmentos também? Se Marília está bem localizada, a Marília, por exemplo, é uma cidade estrategicamente excelente, porque o preço do frete, por exemplo, é baixo. Porque ela está próximo das capitais. Eu consigo ter uma logística mais ampla, mais profunda, trazendo empresas para cá. Então nós vamos trabalhar para trazer empresas, modernizar a questão das tecnologias e adaptando tecnologias ao longo. Eu repito, eu não vou conseguir fazer tudo isso em 4 anos, né? Mas uma coisa eu tenho certeza: nós vamos preparar a cidade para a cidade viver os seus melhores anos. Prosperidade. Princípio de prosperidade. Eu quero que você me fala as suas experiências, a sua maior experiência, aonde você aprendeu, com quem você aprendeu, quais foram os caras que te ensinaram princípios de prosperidade. Me fala os segredos. Alguma coisinha você já me contou já. E eu quero até contar uma coisa aqui, que acho que você nem imagina isso, mas eu quero abrir também para essa questão também. E eu queria que você falasse sobre a questão de prosperidade. Princípio de prosperidade. Abre a caixa de ferramenta aí. Vamos lá. E ensina o que você sabe. Você sabe que o judeu, ele tem uma coisa linda neles, que eles têm uma tese: a melhor parte fica com quem reparte. E todo judeu faz uma mitzvah. O que é uma mitzvah? É uma bondade, é uma primícia da bondade, ou seja, alguns judeus dedicam 1 hora do dia, 2 horas do dia, outros um dia do mês de trabalho, e tem a mitzvah diária, que é aquele bem que ele faz durante o dia. Ele ajudar um idoso, ele contribuir com alguém, ele ajudar alguém. E você sabe que o judeu, ele tem muito forte esse princípio de prosperidade. Quando nós estivemos juntos em Israel, eu lembro que eu fiz os segredos da mão, né? Expliquei para vocês o segredo da mão lá. Não sei se você recorda desse exemplo, mas vou dar aqui, se você me permitir. Pode. Né? A mão, ela possui 5 dedos, né? E o único dedo da mão que se relaciona com todos os dedos é o polegar, né? O polegar, olha só, ele consegue se relacionar com todos os dedos, diferente dos outros dedos. Os outros dedos não conseguem. O único que consegue se relacionar é o polegar. O judeu acredita que todo ser humano tem um poder na mão de se relacionar com os mais diversos tipos de pessoa. O poder do network, o poder do relacionamento. E ele acredita que essa bênção Deus deixou na mão. Por isso que o único dedo da mão que se pode se relacionar com os outros dedos é o polegar. Esse dedo aqui é o dedo da direção, o indicador, o dedo que indica. Não há como uma pessoa ter sucesso na vida se ela não tiver uma direção, se ela não tiver um indicador, se ela não saber para onde ela está indo. E esse dedo aqui é o dedo que muitos consideram no mundo todo como gesto obsceno, mas é um dedo extraordinário. É o dedo do talento. Por que talento? Porque é o único dedo na mão que se diferencia dos outros. Todos nós, Diego, temos um talento. Você tem um talento que eu não tenho. Eu tenho um talento que você não tem. O Paulinho tem um talento que nós não temos. Todos nós temos algo que Deus colocou em nós de forma diferente. Muitos até estão adormecidos, ainda não descobriram isso, mas todos nós temos algo diferente. Então, nós temos que valorizar aquilo que nós temos diferente dos outros, porque foi Deus
que nos deu. E esse dedo aqui é o dedo da aliança, o dedo da lealdade. Não basta a pessoa falar que ama. Você tem que ter aliança. Quando você vai fazer uma aliança de compromisso, de noivado, você coloca aliança nesse dedo. Representa o dedo da lealdade, da aliança. Não há como uma pessoa vencer na vida se ela não for leal, se ela não tiver lealdade. E esse ouvido aqui, esse dedo aqui, serve para uma única coisa, para limpar os ouvidos. E os judeus falam que é muito interessante isso. Nós temos que todos os dias limpar os nossos ouvidos das coisas ruins que nós ouvimos, das coisas que nos tiram o foco, a paz, palavras negativas, e construir. Então a mão, ela tem um poder. Por isso que a Bíblia diz que a bênção está sobre as mãos. A Bíblia diz isso. Porque a mão tem esse poder. A mão nos mostra o caminho da prosperidade. Uma vez eu vi alguém falar algo muito interessante sobre as mãos e eu nunca mais esqueci. Aquilo que nós seguramos nas nossas mãos, nós só temos um poder. O poder de continuar nas nossas mãos ou o poder de abrir as nossas mãos e deixar que saia das nossas mãos. Quem dá o comando de abrir ou de fechar as mãos é a pessoa. Então, se coisas estão saindo das suas mãos, estão saindo do controle, é porque você tem permitido sair. Né? Eu tenho até uma história que eu gosto muito. É uma história de um sábio, né? Uma vez um menino tinha uma raiva de um homem numa cidade, né? E ele falou assim, eu vou acabar com a fama desse sábio, eu vou destruir esse sábio, eu vou pegar um passarinho dentro das minhas mãos e vou perguntar pro sábio, sábio, o passarinho que está dentro das minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? Se ele responder que está vivo, eu vou apertar o passarinho, vou abrir as minhas mãos, vou mostrar que o passarinho está morto. Se ele responder que o passarinho está morto, eu vou abrir as minhas mãos e o passarinho vai voar. Em outras palavras, eu vou encurralar o sábio. Eu vou pressionar o sábio e ele não vai... Qualquer resposta que ele me der, eu vou destruir ele. E ele chega diante do sábio convicto que aquele seria o último dia do sábio. E ele diz assim, sábio, o passarinho que está dentro da minha mão, ele está vivo ou ele está morto? O sábio olha para ele e diz assim, só você tem o poder de decidir o futuro desse passarinho. Então todos nós temos o poder de decidir o nosso crescimento, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Então faça uma mitzvah, faça o bem. A melhor parte sempre fica com quem reparte. Um dos segredos de prosperidade é você ter um coração abençoador. Eu gosto muito de abençoar as pessoas. Você sabe que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Vou falar para você aqui. Eu tenho um negócio comigo que todo vendedor de rua que chega próximo a mim, eu quero comprar a mercadoria dele. Eu já comprei a mercadoria toda de vários. Por quê? Porque um dia eu fui vendedor de rua. E hoje Deus me deu uma condição melhor. Então eu quero poder retribuir. Então, faça o bem sem olhar a quem. Você nunca vai perder fazendo uma mitzvah, fazendo uma bondade. Semeadura, né? Semeadura. Você estava falando aí, né? A gente tem toda uma questão espiritual também, né? E a minha vida, nada é por acaso. A minha vida, tudo tem um propósito. Carrega um propósito dos mais simples aos mais, né, grandiosos, né? E aí você tava falando da mão e tal. Eu comecei a viajar aqui, né? E olha que interessante que diz em Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Olha que forte isso, né? E você falando da questão das mãos, né? Eu acredito muito na questão que as nossas mãos, né? Aquilo que nós temos posse,
nas nossas mãos, né, a gente tem o poder, como você falou, para fazer com que aquilo se multiplique ou para fazer com que aquilo escorra das nossas mãos, para a gente multiplicar aquilo ou para com que a gente perca aquilo das nossas mãos, né? E eu acredito que Deus aprimora a nossa performance com aquilo que nós temos nas nossas mãos, né? Então, mas eu só tenho isso na minha mão. Mas eu não tenho nada. E é justamente com aquilo que muitas vezes a pessoa acha que é nada, para Deus é o começo. Né? E é interessante observar um ponto, eu gosto sempre de falar isso. Deus fez 2 mãos e 2 ouvidos. Você não vai ter 2 bocas, 2 nariz, você vai ter 2 olhos. Então, tudo aquilo que Deus fez de forma dobrada para nós, Ele quer que a gente use. E eu vou explicar por quê. 2 ouvidos para a gente ouvir mais, 2 olhos para a gente ter visão, enxergar, e 2 mãos para a gente trabalhar. Exatamente. Tudo aquilo que Deus nos deu de forma dobrada para a gente usar mais. E tudo aquilo que Deus nos deu de forma única é para a gente usar, mas usar com prudência. Então, eu quero deixar para essa pessoa que nos assiste essa lição de vida. Às vezes, o que está te faltando trabalhar, usar as 2 mãos que Deus te deu, usar a visão que Deus te deu e usar os ouvidos para que você ouça e em bons conselhos e construa grandes resultados. Exatamente. E na questão de Deus aprimorar, né, a nossa performance com aquilo que nós temos nas nossas mãos, né? A gente tem até um exemplo de Sansão, né? Sansão, ele derrotou 1000 homens, né? Com uma queixada de jumento. Era aquilo que ele tinha na mão. Venceu todo um exército com uma queixada de jumento que ele tinha na mão. Então Deus aprimorou a performance, né, de Sansão com aquilo que ele tinha na mão. Com aquilo que ele tinha na mão. Então Deus deu uma vitória para ele, Deus aprimorou a performance nele para essa vitória, para essa guerra, com algo que praticamente podia ser algo que não tinha valor para ninguém, algo imprevisível, algo que, se for ver aos nossos olhos humanos, né, seria algo impossível de se acontecer, né? Mas aquilo que às vezes é pouco pra gente, aquilo que às vezes não é nada pra gente, né, para Deus é apenas um começo de uma vitória, começo de uma aprimoração, né, de uma performance, né? Alguém pode dizer assim, mas não era só Moisés abrir a boca e o mar se abrir? Por que teve que ter um cajado? Porque Deus sempre vai usar a nossa atitude como porta do milagre. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Às vezes as pessoas elas não entendem esse princípio. Abraão teve que colocar Isaac. Precisava Deus fazer aquilo? Não. Mas é a atitude. Moisés teve que estender o cajado. É a atitude. E às vezes o que falta para essa pessoa é a atitude. Né? Ter a ferramenta, usar a ferramenta, mas ter atitude e usar aquela ferramenta. Exatamente. Né? Queria abrir algo aqui, Garcia. Você nem sabe disso, né? O que eu vou falar aqui, não precisaria estar falando isso, né? Já me questionaram isso já, mas eu carrego uma coisa que é da minha natureza, Garcia, que é o quê? Princípio de gratidão. Gratidão. Eu sou muito grato por tudo que fazem por mim. Eu não espero ninguém fazer nada por mim. A gente nunca deve ficar esperando nada, né? Ninguém fazer nada pela gente, né? Mas eu sou muito grato por aquilo que fazem por mim, né? E
E até essa questão que Deus aprimora a nossa performance com aquilo que nós temos nas nossas mãos, né? E a gente sabe que a questão de Israel é Deus que leva a gente para Israel, né? Ano passado eu fiz a viagem com vocês, né? Aquela viagem, ela era praticamente impossível para mim. Impossível para mim, né? E só que eu acredito também na questão de oportunidades. Saber aproveitar as oportunidades que nós temos nas nossas mãos. Deus, ele nos dá oportunidades. Nós temos que saber aproveitar, fazer aquilo acontecer. Sim. Eu tinha uma opção. Achar que aquilo era demais para mim, eu não iria conseguir, ou correr atrás e fazer aquilo acontecer. Sim. E aí foi passada a proposta para mim, ó, indica 10 pessoas, né, e nas indicações, 10 pessoas que fecharem, você ganha a sua viagem. E aí eu falei, ou eu deixo isso morrer, ou eu vou lutar para fazer isso acontecer. E já havia uma palavra de Deus para minha vida que Deus me levaria para Israel. Que legal. Já havia uma palavra. E aí, Garcia, eu corri atrás. Corri atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás. Corri tanto atrás que chegou um ponto que eu não tinha mais ninguém para correr atrás. E eu falei assim, eu vou morrer na praia. Não é possível. Eu vou morrer na praia. Falta pouco tempo, não consegui todas as pessoas. Não é possível que eu nadei e vou morrer na praia. Falei, não é possível. Mas eu não vou desistir. Né? Não vou desistir. Tudo que tá acontecendo tá favorável para eu desistir, mas eu não vou desistir. Até o último segundo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, não sei. Eu vou fazer a minha parte. Mas, Garcia, foi um negócio tão improvável, tão improvável, tão improvável, que foi literalmente Deus que me levou para Israel. Eu não tinha todas as pessoas. Aí do nada começou a aparecer assim, vou te passar tantas pessoas. Chegava gente lá de São José do Rio Preto, você conseguiu fechar todas as pessoas? Falei, não, tô desesperado, porque falta uma semana, né, pra viagem, eu não consegui fechar todas as pessoas. Não, pera aí, eu tenho 4 pessoas fechadas aqui, eu comprei do meu esposo, né, não consegui fechar as 10 pessoas e eu fechei 4 só consegui indicar 4 e as 4 fecharam, então eu vou ter que acabar comprando a minha, vou passar as minhas 4 para você. E foi acontecendo assim, do nada, foi acontecendo assim, do nada. O meu passaporte, eu acabei me desligando da data, né, o meu passaporte não ia ficar pronto, a viagem era no dia 3, né, e o meu passaporte ia ficar pronto no dia 7. Eu falei, não é possível. Agora que eu consegui todas as pessoas, né? O meu passaporte vai ficar pronto no dia 7. Aí, de repente... Teve uma alteração pro dia 16. Teve a alteração. Acho que era 16, não lembro. 16 ou 17, alguma coisa assim. É. Até isso foi favorável. Olha só. Até... Ninguém sabe disso aí. Eu conto isso aí pro testemunho de como Deus me levou para Israel... Até dinheiro, Garcia. Eu não tinha dinheiro para levar para viagem. Eu não tinha dinheiro nem para almoçar lá. E foi justamente o período que eu precisava para conseguir visitar os meus clientes, vender e fazer dinheiro para eu poder levar para viagem. Foi tudo favorável a meu favor. Eu não sei para as outras pessoas, mas para mim foi tudo muito bem encaixado. Eu vi muito a mão de Deus. Muito a mão de Deus. Eu vi muito o trabalhar de Deus nos detalhes, né? No imprevisível. Falei, não é possível um negócio desse. Não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que a data mudou. Não é possível que as pessoas estão me passando gente. Era impossível. Era impossível aos meus olhos humanos eu ter ido para Israel. Então foi literalmente Deus que me levou para Israel. Aí eu chego lá em Israel, naquele determinado momento que a gente foi visitar o Muro das Lamentações, né?
Eu acredito, Garcia, eu sou um cara muito espiritual, né? E eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, eu tenho meu ministério, né? E eu tenho coisas que Deus me deu, né? Que Ele nos usa em cima daquilo que Ele nos dá. E naquele momento eu falei, Deus não me trouxe aqui à toa. Deus não me colocou nessa terra à toa e eu não vou perder a oportunidade de estar aqui. Eu acredito em 3 pilares que são fundamentais para a vida do homem, né? As finanças dele, a família dele e o ministério dele. O homem ele tem que estar muito bem nesses 3 pilares. Ele pode estar bem em 2 pilares, mas se ele tiver mal em um, parece que afeta os outros 2, né? E ali, Garcia, no Muro das Lamentações, eu cheguei diante de Deus, eu falei, Deus, a minha oração não vai ser pro muro, a minha oração não vai ser para essas pedras milenares, a minha oração vai ser pro Senhor diante de um cenário profético, diante de um cenário histórico, diante de um cenário aonde existe poder, unção, aonde existe algo profético, aonde existe toda uma caminhada, uma trajetória, né? Por onde Jesus passou, por onde os profetas passaram. E diante desse cenário, Deus, eu vou fazer a minha oração. Me abençoa nessas 3 áreas. E uma área específica, eu falei, Deus, me abençoa mais financeiramente para eu poder abençoar outras pessoas. Me abençoa mais financeiramente para eu poder abençoar outras pessoas. Mas coisas de 4 semanas antes da viagem, Garcia, eu estava sentindo um desejo muito grande de adquirir a franquia da Radassa, né? Eu falei, eu não tenho condições hoje, não tenho condições de comprar essa franquia, né? E depois que eu fiz, e aquilo queimava no meu coração. Queimava no meu coração. 4 semanas queimando no meu coração aquilo lá. O desejo de adquirir a franquia. E aí, eu cheguei no Muro das Lamentações, eu fiz essas 3 orações. E eu falei especificamente, Deus, me abençoa financeiramente para eu poder abençoar outras pessoas. Né? E aí, quando nós fomos pro hotel, eu fui subindo pro hotel, cheguei no hotel, né? Eu ia descer para ir no mercado, comprar algumas coisinhas ali, e eu desci no elevador dizendo o seguinte: nossa, eu podia encontrar o Garcia sozinho lá no hall do hotel. Mas é impossível encontrar ele sozinho. É impossível o Garcia estar sozinho. O Garcia nunca tá sozinho. O Garcia sempre tá rodeado de gente em volta dele. Vai ser impossível, mas eu falei, Deus, eu podia encontrar o Garcia sozinho ali no hall do hotel. Porque se eu encontrasse ele ali, eu ia tentar convencer ele de como ele poderia fazer, né? Alguma coisa para facilitar, para mim comprar, um parcelamento, alguma coisa assim, para me adquirir a franquia, né? E aí, né? 1 hora depois de eu ter feito, né, a oração no Muro das Lamentações, né? Eu desço no hall, eu encontro o Garcia sozinho. Aí eu vou conversar com o Garcia. O que o Garcia fala pra mim? Você falou da questão do relógio. Lembra a questão do relógio? Né? Falou, ó, você lembra que eu fiz lá um pouco antes, né? Que eu tirei meu relógio tal e abençoei um pastor, né? Aí você falou, ó, eu tenho esse princípio, né? De quando Deus me abençoa, né? Eu abençoo alguém de volta, né? E eu acho que naquele momento você tinha acabado de ser abençoado por 2 vendas grandes, parece que você falou. Falou, ó, e Deus acabou de me abençoar com 2 vendas grandes agora. E como princípio de gratidão a Deus, eu vou te abençoar com a franquia. E você não sabia nada disso. Você não sabia que eu tinha acabado de fazer essa oração há 1 hora atrás no Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações. E o que aquele lugar é profético. É profético. É mágico, entre aspas, assim, né? Isso. Porque é profético. Não é normal. Só quem viveu não pode falar, né? Só quem viveu, só quem pisou, só quem sentiu. É o que eu falo para todo mundo. São quatro coisas.
é o histórico, é o turístico, é o ministério e é o espiritual. A pessoa ela tem tudo isso para arrancar dali. Tudo isso para arrancar dali. Verdade. Né? E eu tenho, você não sabe disso. Nunca falei isso para você, né? E por que eu falei da questão de gratidão? Eu carrego sempre um sentimento de gratidão pelo que as pessoas fazem por mim. E eu tinha uma dívida de gratidão contigo, que era algo entre eu e Deus. E eu falei, Deus, o dia que eu puder fazer algo pelo Garcia como princípio de gratidão pela bênção que ele me abençoou, que foi resultado de uma oração que eu fiz no Muro das Lamentações, eu quero poder fazer isso. E de que forma que eu consegui fazer isso, que eu tentei fazer isso, te convidando para estar aqui no podcast. Fico grato. Né? Então, eu tinha uma dívida de gratidão, que era entre eu e Deus. Eu falei, Deus, eu quero poder, né, agradecer de alguma forma, fazer algo pela vida dele, porque ele fez algo pela minha vida ali. Né? E eu carregava essa questão, esse princípio de gratidão, de que forma que eu poderia, né, o que eu poderia fazer. Isso não é porque é pro Garcia, e eu sou assim com todo mundo. Claro. Eu sou assim com todo mundo, né? Então existe toda essa história aí que você nem sabia, nem muito imaginava. Forte. Israel é uma terra de surpresas e oportunidades. Exatamente. Garcia, eu tô aqui com, né, o seu livro. Você acabou até esquecendo de trazer, né, da oportunidade de falar do livro, né? Mas eu tinha lá, falei, não, vamos falar um pouco do livro também. Me fala do livro e eu quero que você também fala um pouco pro pessoal que está nos ouvindo sobre o nome. O tema, o nome. Judeu sem kippá. Esse livro é um livro que eu não fiz com interesse comercial, ele está aberto para todas as pessoas que queiram ler através do audiobook ou do próprio livro, baixar www.judeusemkippá.com.br. Esse livro, ele narra a minha história, é um livro de biografia, conta toda a história e trajetória da minha vida, narrado pela excelente e amiga jornalista Carol Godoy, né? E é um livro que conta a minha vida, a minha história, né? E eu queria aqui explicar por que judeu sem kippá. Você sabe que todo judeu ele usa o kippá na cabeça. O que o kippá representa? A bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, que Deus está acima de tudo na vida da pessoa. Só que eu não sou judeu. E como que eu posso ter a bênção de Deus na minha vida? O judeu sem kippá é aquele que não tem um kippá, mas ele tem os princípios de abençoar o povo de Israel, abençoar a Terra Santa. E você nunca vai ver eu maldizendo ou falando mal de Israel, porque Israel é minha vida, minha história, minha trajetória. Você falou muito de gratidão e eu tenho muita gratidão por Israel. Talvez eu não estaria aqui, talvez não, eu tenho certeza que eu não estaria aqui se não fosse o Deus de Israel. Então, é uma história bonita, é uma história fantástica, conta toda a minha vida. Eu estava vendo aqui agora que tem uma viagem que nós fizemos, uma comitiva de Marília, né? Eu na época nem imaginava que o Eduardo hoje seria o meu candidato a vice, né? Nós fomos para Israel, onde Marília se tornou amiga de Jerusalém, né? E tá aqui registrado. Isso são coisas que eu nem tinha me tocado, tá no livro isso. E é uma coisa interessante. Aqui tem toda a minha vida, tem todas as histórias. Tem aqui a história aqui fala um pouquinho do meu sócio, o Shalom, que é uma pessoa que eu gosto muito. A gente está um pouquinho afastado agora por conta da campanha eleitoral, mas é uma pessoa que eu convivo muito, tenho um carinho muito grande. E esse livro aqui é um livro fantástico. Fala toda a minha vida, os detalhes, coisas que uma entrevista a gente não consegue esmiuçar. Tá tudo aqui. É importante, leia,
www.judeusemquipa.com.br. Tá lá fazendo uma academia, pode estar ouvindo por audiobook, né? Ouvindo a história. E é uma história fantástica, maravilhosa, muito bem escrita. Quero elogiar a Carol Godoy, ela foi muito fantástica e muito inteligente na construção desse livro, Judeu Sem Quipá. Legal. Pretende escrever outros livros? Pretendo. Inclusive, eu pretendo contar, já está virando uma história, até essa minha experiência com a política, muita coisa acontecendo, né? Uma resposta muito forte das ruas também. Eu pretendo colocar isso em livro. Eu pretendo escrever outras coisas também sobre princípios judaicos, né? Eu gosto muito, né, da cultura judaica e das suas riquezas espirituais. Eu sou apaixonado também. Apaixonado por essa cultura aí. Garcia, gerador de empregos. Gerador de negócios. Hoje, o que você consegue falar do Garcia, CEO, gerador de empregos entre Israel e Brasil, gerador de negócios entre Israel e Brasil, Brasil e Israel, Israel e Brasil. Eu acho que ninguém tem noção da dimensão de tudo que acontece por trás dessa geração de riqueza, essa geração de negócios, essa geração de empregos que acontece só com a Hadassah Viagens, entre a Hadassah e Israel, entre Israel e a Hadassah, ou entre Israel e outras empresas também que você pode ter. Eu acho que ninguém tem noção. Uma coisa interessante, que poucas pessoas sabem disso, a Hadassah hoje, ela tem cerca de 600 franqueados, mais de 3 mil parceiros. Se nós formos somar os parceiros, o que é parceiro? É gente que ainda não tem uma franquia, mas tem um grupo, enfim, tem algum tipo de relação comercial com a Hadassah, né? Que se beneficia, porque a gente tem programas de bonificação para líder, enfim. Nós vamos juntar as 3 mil pessoas parceiras, mais as 600 franquias, mais os empregos diretos e indiretos, nós vamos estar falando aí que a Hadassah atinge, vamos botar aí 3 pessoas por... Eu estou falando só a Hadassah Viagem, nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas atingidas por esse grupo, né? Então, de certa forma, a gente atinge muitas pessoas, mas tem outros negócios, outros ramos, tudo. Então, hoje, a dimensão é muito grande, tá? Muito grande de negócios do Grupo Hadassah no Brasil e no exterior também, né? E a gente pretende crescer e expandir. E eu creio que ainda nós vamos gerar... O meu sonho é gerar mais de 30 mil oportunidades de emprego, de negócios no Grupo Hadassah em geral, só no Brasil. Hoje é meu projeto pessoal. A questão do network também, né, é algo poderosíssimo, né? Que você consegue, cada vez que passa, aumentar, ampliar mais isso, né? Eu sou exemplo disso, Garcia. Uma viagem ali que eu fiz, né, com vocês ali, eu sei o que aquilo gerou de network pra mim. Sim. Você não tem noção. É que eu sou um cara meio fora da casinha também. Né? Então, quando eu falo que Deus me levou pra Israel, literalmente Deus tinha um propósito comigo lá em Israel. Então não era simplesmente um propósito turístico, não era simplesmente um propósito histórico, turístico ou ministerial. Tinha um propósito espiritual comigo ali. E através da minha vida para outras pessoas, e através de outras pessoas para minha vida. E ali, Garcia, eu fiz um network com pastores, com líderes. Tremendo. Tremendo.
Você foi numa caravana, eu não lembro agora, mas tinha perto de 100 pessoas, né? 100 pessoas. Então, ali tinha pastores do Brasil todo. Do Brasil inteiro. Então, você ganha um network muito grande, né? Agora, você dimensiona isso. Você foi numa única ocasião com 100 pessoas. Agora, você imagina, hoje a gente leva em torno, quando tá tudo normal, né, fora de guerra, em torno de 10 mil pessoas por ano. É muita gente. É muita gente. Então, assim... Todo mês. Não. Todo mês viaja ali. Todo ano, né? Eu tô falando 10 mil no ano, mas todo mês. Por exemplo, você foi no mês... Foi no mês de agosto, naquele mês que você foi, só naquele mês nós tínhamos levado 900 pessoas. Só naquele mês. Na caravana que você tava, eu lembrei agora. Tava na caravana, tinha um grupo grande de pastores de Santa Catarina. Sim. Você tava com uma caravana com 109 pessoas. Tinha 3 ônibus. 109, é isso mesmo. Isso, três ônibus. Pessoas. Então você vê, uma única caravana. Você imagina o quão é poderoso o Grupo Radassa, né? A força que nós temos. E esse ano agora, 2025, vai ser o melhor ano do Grupo Radassa. Nós vamos crescer muito, muitos projetos aí. Nós estamos entrando agora também num outro mercado, que vai ser um mercado que vai explodir no Brasil, que é o mercado de seguros de vidas linkado a pontos de viagens. É um negócio extraordinário que está vindo aí. E tem muita oportunidade, principalmente para quem é franqueado. Tem muita coisa boa. A Radassa 2025 vai ser, pode anotar, o melhor ano do Grupo Radassa. A questão da guerra prejudicou muito? Atrapalha um pouco, né? Falar que não atrapalha. Mas a gente está acostumado. A pandemia preparou o couro da gente para isso. O que foi pior? Pandemia ou a guerra? Pandemia. Porque a guerra, ela mexeu num destino só. Israel. A pandemia mexeu em tudo, né? Uhum. Então, não posso ser leviano falar que a guerra prejudicou, sim, Israel, mas foi só um destino, né? Sim. A pandemia foi tudo, né? A pandemia não vendia. A empresa ficou 2 anos praticamente não faturando nada. E eu não mandei um funcionário embora. Tá aqui, né, Paulinho? Ninguém foi embora. Eu mantive todos. Falo com muito orgulho isso, porque não é fácil. E a guerra prejudicou, mas não tem nem como comparar na dimensão da pandemia. Sim. E qual que é a relação do Garcia? A gente sabe da relação do Garcia hoje com Israel, né? E se tem? Qual que é a relação e se tem alguma relação do Garcia hoje com Dubai? Se existem planos, se existem negócios. Nós temos um escritório lá agora, nós temos uma gestora de negócios, né, em Dubai, trabalhando pesado em Dubai. E nós temos hoje vários negócios em Dubai acontecendo. E nós vamos ampliar o crescimento no Oriente Médio, viu? É um projeto que nós íamos fazer agora, devido à guerra a gente parou. Mas nós vamos fazer um alto investimento no Egito, Israel, Turquia. Turquia fica na Europa, né? E em Dubai, ali nos Emirados Árabes ali, vem muita coisa boa. Legal. E é um povo que eles são investidores, né? Muito, muito. São investidores. Eles querem investir, procuram, né? Procuram oportunidades, né, para investir. E eu tava vendo eu vejo algumas lives ali do Paulo Vieira, né? E ele tava falando que ele visitou 2 empresas de tecnologia, uma em Dubai e uma na China, né? E ele chegando lá, Garcia, ele perguntou pro pessoal lá, né? 2 feiras de tecnologia. Uma na China, onde os caras estão no topo da tecnologia, e uma em Dubai também, que estão no topo da tecnologia e no topo do dinheiro para investir, né? E aí o Paulo Vieira perguntou: o que uma feira dessa tá atrás? O
que uma feira dessa tá procurando? Os mais novos gênios, né, da tecnologia, né? Aí falaram assim para ele, Garcia, não. Aqui nós estamos procurando quem domina a inteligência emocional. 2 feiras de tecnologia, China e Dubai. Os caras procurando quem domina inteligência emocional. Inteligência emocional. Então você vê, né? Duas nações ricas, 2 nações prósperas, apesar de tamanhos diferentes também, né? Porque acho que Dubai é 5% só, né, do Emirados Árabes, né? Abu Dhabi, se eu não me engano, acho que é 85%, 90%, né? 90%. Dubai não tem nem, né, eu acho que não dá 1% do território da China, eu acho. Nem isso. E era uma colônia de pesca, né? Era uma colônia de pesca onde era extraído pérola. Isso. Né? Era extraído pérola. Aí o Japão foi lá, começou a extrair pérola e vender mais barato. Não conseguiu mais vender pérola. Aí começaram a extrair petróleo. Aí acho que o Iraque foi lá, né, e começou a vender, né, petróleo, né, mais barato que eles. Aí não conseguiam mais depender do petróleo. E aí foi quando acho que eles começaram a abrir a mente deles, né, para a questão do turismo e transformar Dubai na rota da seda, né? Então todo mundo que vai para o Oriente Médio ali passa, né, em Dubai. Então acredito também, né, que a própria Arábia Saudita, né, a gente viu aí o que aconteceu também Essa guerra é tudo por causa da amizade de Israel com a Arábia Saudita. com a Arábia Saudita, né? Senão não tinha desencadeado tudo E aí o isso. Benjamin Netanyahu vai na ONU, prega a Bíblia no discurso dele e fala: nós estamos muito próximos de assinar um tratado de paz com a Arábia Saudita. Aquilo ali foi o válvula prepulsora Estupim, né? para a guerra com Hamas, né? Mas eu acredito, e todas as guerras que Israel enfrenta, eu tô dando risada, não é porque não é pela guerra em si, mas é porque é bíblico. Israel sempre vai triunfar. Não adianta. Pode vir o Irã, pode vir todos os exércitos do mundo, Israel vai prevalecer. Né? Outro dia alguém falou assim para mim, Diego, eu vou contar um negócio muito particular. Alguém falou assim para mim, Garcia, você ganhar a eleição, você tem que ficar falando bem de Israel. Tem muita gente braba com Israel por conta da morte das crianças palestinas e tal. Eu falei um negócio e eu vou repetir aqui. Eu falei, eu prefiro perder a eleição, mas não abrir mão da minha aliança com Deus de Israel. Entendeu? Então eu vou sempre defender Israel. Não contem comigo. Se for para ganhar voto, ter que criticar Israel, eu não vou fazer isso. É uma conversa que nem todo mundo está preparado para ouvir isso, né? Eu perco uma eleição, mas não perco a minha aliança com esse Deus que deu tudo que eu tenho e mantém tudo que eu tenho. Ninguém pode me vencer. Quando eu digo me vencer, eu não estou falando que eu não vou ter derrotas, mas nunca eu vou perder nada, porque é o Deus de Israel que me sustenta. Isso eu tenho muita convicção. Entendeu? Então, eu acho que qualquer pessoa que tentar contra Israel, com perdão da palavra, desculpa até a palavra chula que eu vou usar, mas é a verdade, vai se ferrar, porque é uma nação que é a menina dos olhos de Deus. Sim. É escrito que Israel é o relógio do mundo. Israel é tudo aquilo que norteia hoje o mundo. Israel é o relógio do mundo. Então, e está na Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem. Se eu abençoar Israel, eu vou ser abençoado. Se eu amaldiçoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você quer maldição? Não. Ninguém quer maldição, né? Então abençoa Israel. Um dia
Eu não tenho problema de falar, um jornalista muito amigo meu, não vou citar o nome dele por ética, mas ligou para mim e falou, você tem que desconectar Israel da sua imagem. Falei, não conte comigo. Se for para votar em mim, o povo tem que votar no Garcia Cidadão, tem as propostas, tudo. Na minha crença, eu creio no Deus de Israel, eu não abro mão dos meus princípios, da minha crença. E, enfim, eu sou um cara muito... Eu tenho uma personalidade forte no que diz respeito a isso. Tem coisas que é inegociável. E a minha aliança com Deus de Israel é inegociável. Eu amo o Deus de Israel. Se Deus de Israel falar assim, eu quero que o Garcia vire prefeito, pode o inferno se levantar, eu vou ser prefeito. Se o Deus de Israel falar, eu não quero que ele seja prefeito, eu não vou ser. Entendeu? Então eu sou um cara que eu tenho isso muito forte na minha mente. Se Deus ele quer, não há quem possa impedir. Não há quem possa. Não há quem possa. Pode se levantar, fazer fake news, perseguir isso, aquilo. Se você é um escolhido de Deus, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. É por isso que às vezes a gente vê o fulano... O que aconteceu? O fulano, ninguém esperava, aconteceu isso. Foi Deus. O fulano perdeu, tal, não era para acontecer. Foi Deus. Logo quando acabou as eleições nacionais, alguns grupos me criticaram porque eu tive uma posição... Eu sou um cara muito aberto. Eu votei no presidente Bolsonaro. Só que eu falei, gente, não adianta vocês ficar brigando. Deus coloca, Deus tira. Não estou dizendo que Deus tirou ele, mas tudo acontece dentro da permissão de Deus. Falei, agora a gente tem que respeitar o resultado da eleição. Entendeu? Então, Diego, o que eu penso hoje? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que jamais abandonar a mão dos nossos princípios. Eu amo Israel, eu amo essa nação, eu vou orar por ela, eu vou defender ela. Não é porque eu virei político agora que eu vou falar mal dela, porque o povo quer, não. Eu sempre amei Israel. Eu sempre tive esse carinho e essa identidade com Israel. E não é uma eleição que vai fazer eu mudar. Entendeu? Princípios e valores são inegociáveis. Inegociáveis. Então eu amo Israel e ponto final. Mas Israel lá, morreu tantas crianças na guerra, tudo. Infelizmente é doloroso, mas também eles tiveram 1.200 mortes, crianças estrupadas, famílias estrupadas. Vamos colocar na mesa também o que eles sofreram? Entendeu? Às vezes as pessoas só olham, né, um lado, olhe também o outro lado. Entendeu? Então, eu falo para você, Israel é minha vida. E o Marília, se Deus quiser, ele querer isso para minha vida. Enfim, vocês vão ver. Primeira palavra que eu vou falar quando eu tomar posse. Marília tem a bênção do Deus de Israel. Eu creio, eu acredito. Qual que é a relação hoje? Nunca falei essas coisas em lugar nenhum. Primeira vez. Mas é o que tem que ser falado, né? É o que tem que ser falado. É o Garcia homem, é o Garcia verdadeiro, né? Não é o Garcia candidato que está aqui. É o Garcia homem, é o Garcia pai, né? É o Garcia esposo, é o Garcia gestor, é o Garcia gerador de emprego, é o Garcia humano, é o Garcia com princípios, valores, com conduta, né? E o Garcia é grato. Porque sabe, Diego, todo empresário que vem numa entrevista como essa, ele vai falar assim, não, eu prosperei porque eu fui inteligente, eu fiz faculdade tal, curso tal, ou eu tive um mentor tal, isso, aquilo. Pai, eu vou falar pra você, tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao Deus de Israel. Se ele tirar a mão dele de mim, eu tô lascado. Tudo eu atribuo ao Deus de Israel. Tudo, 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 tudo.
Foi ele que fez. E é ele que vai fazer. Às vezes a gente passa por algumas lutas, batalhas, normal, né? E a gente fica tão preocupado. Quando Deus está na frente da gente, não há quem possa impedir. É verdade. E eu tenho isso muito... sabe por quê? Eu olho para trás e eu vejo, poxa, olha quem eu me tornei. Falando isso por orgulho, mas como testemunho, eu falo, eu não teria condição, eu, Garcia, não teria essa condição. Foi Deus que fez. Então, como não honrar esse Deus? Como não ser grato a Deus? E só é grato a Deus, Diego, quem teve experiência real e verdadeira com Ele. Sim. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus. Outra coisa é você ter uma experiência com Ele. Exatamente. Entendeu? Garcia, hoje você pastoreia ainda? Você tem igreja? Como que Não, tá? pastor é vocação, né? Eu não estou à frente administrativamente, mas, né? E agora, por causa do período eleitoral, não pode e tal. Uhum. A gente tá respeitando, mas eu prego. Todo domingo que eu tô em Marília, na minha igreja, que eu amo muito, a igreja quadrangular, eu tô lá. Mas administrativamente é minha esposa que cuida. Entendi. Mas eu não abro mão do ministério jamais, até porque é uma vocação. Eu amo Chamado de o Deus. chamado de Deus. E engraçado que tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, quando eu vou para Israel, você participou lá de várias pregações que nós fizemos lá. Uhum. É um chamado. É como se estivesse pregando na minha igreja lá. Aí eu tenho muita... Tá dentro da gente, é mais forte que a gente. Eu tenho muita saudade dessa correria, né? Essa guerra tirou isso da gente, né? Eu, pelo menos, todo mês ia, né? Não estava em todos os grupos, mas quando eu ia, você viu lá, eu gostava de dar uma palavra em alguns lugares. Você também deu palavra. Você pregou aonde mesmo lá? Você pregou num lugar lá, né? Eu preguei no pior cenário. Aonde? No Monte da Tentação. No Monte da Tentação. Aconteceu toda a questão lá da guia. Ah, foi. Lembrei A agora. gente sabe que é espiritual, né? Mas quem tava lá pra ouvir, ouviu, né? E aquele lugar é interessante, né? Lá no Mirante, né? Nunca ninguém subiu lá, acho que... Ali tem uma questão muito forte, né? Porque ali, aquele local ali, é um território palestino, né? Jericó. Mas é uma cidade com 11 mil anos de história e que tem um cenário bíblico muito forte. Né? E hoje, quem vai a Jericó, eu não sei se você subiu no Mirante lá, né? Sim, foi lá em cima tudo. Lá a gente, agora eu lembrei. Lá naquele mirante, a gente vê vamos dizer assim, Jericó em 360, consegue ver a cidade destruída, né? As muralhas, ruínas das muralhas, destruída. E é isso aí. Eram Israel, 3 cenários ali, né? O Monte da Tentação, Jericó e a Fonte de Eliseu, né? Isso. 3 cenários em um. Ali é um lugar muito forte. Muito forte. Eu gosto muito de ir ali. Ali mora um amigo meu, árabe, né? Eu chamo ele de Albert Einstein, porque ele é a cara do Einstein. E ele é um amigo árabe. E tem uma casa ali. E aquele é o terraço da casa dele. Poucas pessoas vão lá, poucos grupos vão lá. E a gente teve esse privilégio de ver Jerusalém. Ver Jericó de cima, né? Muito interessante. Tem uma visão panorâmica, né? É. Garcia, a gente já tá finalizando já. A gente tem 20 minutos pra gente tá terminando. Queria que você deixasse uma... Eu sempre peço pros nossos convidados, né? Fazerem isso antes de eu fazer os últimos agradecimentos para os nossos patrocinadores. E eu queria que você deixasse, né, uma mensagem pro Brasil, pro brasileiro. Uma coisa que eu sempre falo, né? O problema do brasileiro é muito desunido. O brasileiro,
ele tem um potencial muito grande de se reconstruir. Ele cair e se reconstruir. Ele consegue se reconstruir, ele tem determinação para se reconstruir. A gente tá vindo de várias pancadas aí, né? Pandemia, mudança de governo, comércios que se fecharam, né? Crise econômica, né? E o brasileiro, ele consegue ir se inovando, se renovando, se reinventando. Porém, o brasileiro, ele é muito desunido. É desunião política, desunião sobre várias questões ideológicas, principalmente ideológicas, né? E você, como CEO, né, da Radassa, gestor, empresário, né, do grupo Radassa, né, até pela questão, né, do turismo hoje, né, o que hoje uma pessoa ela poderia, né, se aperfeiçoar da melhor forma, o que hoje um gestor, né, como Garcia, o que ele estaria procurando numa pessoa como gerador de empregos, o que ele procura hoje, né, até para ficar uma dica, né, quem gosta dessa área, quem queira atuar nessa área, né, o que hoje um gestor como Garcia, né, CEO de uma empresa de turismo, quais são as qualidades, o aperfeiçoamento, o que ele mais procura hoje num funcionário para com que esse funcionário, esse colaborador venha romper na área do turismo e deixe uma mensagem pro brasileiro também. Vamos lá. Primeiro uma mensagem pro brasileiro. Eu acho que a gente precisa agora unir o país. E quando eu digo unir o país, não vai mudar o governo que está aí sem que seja pelo voto popular. E eu acho que está na hora de as pessoas esquecer o que passou, a gente se unir, a gente trabalhar e qualquer mudança que a gente queira fazer nas eleições de 2026. E agora o brasileiro tem que se preocupar em prosperar o país, em trabalhar para o país crescer, desenvolver e a gente construir um país melhor, né? No que diz respeito a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que querem crescer profissionalmente, você precisa ter ousadia, você precisa ter força de vontade, você precisa ter um planejamento. Toda pessoa que não sabe onde quer chegar, que ela não tem um projeto para a sua vida, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas uma pessoa que planejar a sua vida, construir um projeto, falar, não, eu quero realmente ter um sucesso, eu quero poder, nesse ano, fazer diferente, você pode construir essa nova história na sua vida financeira, na sua vida profissional. E o Grupo Radassa vai ter muitas oportunidades para você, para que você esteja enquadrado nessas pessoas que queiram vencer e queiram romper na sua vida. Mas é isso, é força de vontade, é projetar o seu futuro, é colocar sempre acima das adversidades. Eu sempre digo uma coisa, o ambiente é você quem faz. Eu gosto muito de usar a Bíblia. A Bíblia diz que Abraão e Ló, eles tiveram uma conversa, né? E aí Abraão, inteligente, de forma muito inteligente, deixou Ló escolher para onde ele queria ir. Ló escolheu, o Diego, algo muito interessante. Ele escolheu o melhor lugar, escolheu as campinas do Jordão, os vales maravilhosos, e Abraão ficou com um lugar ruim, em tese, né? Então Ló foi para lá e nada deu certo, tudo deu errado. Mas Abraão foi para o lugar ruim e fez o lugar ruim ficar bom. Então, a bênção, a diferença está na vida de cada pessoa. Seja você a diferença que você quer nos outros, e você vai ser muito bem sucedido. No mais, quero agradecer a participação aqui no programa, no seu podcast, dizer para você que o Grupo Radassa está aberto, que nós possamos viajar não só para Israel, mas muitos destinos do mundo com a Radassa. Você é um parceiro nosso, um amigo, e a pessoa que não conhece ainda Israel, conheça, você vai se surpreender, ou outros destinos pelo mundo, conheça a Radassa, vem empreender conosco. Veja bem,
Ele é um exemplo, ele não tirou R$1 do bolso para poder adquirir a viagem dele. Através do network, através de convidar as pessoas, a cada 10 pessoas ele ganhou a viagem dele. Você também pode ganhar a sua viagem, vem empreender conosco, vem trabalhar conosco, com certeza há uma vaga para você no nosso time. Oportunidades, né, Garcia? Eu sou um gerador de oportunidades. Oportunidades. Da mesma forma que foi passada a oportunidade para mim, né? Eu tinha duas opções. Ou acreditar e fazer aquilo acontecer, ou desacreditar que eu seria possível de fazer aquilo acontecer. Aí você podia falar assim, pô, mas será que eu vou conseguir? Não, e você foi, não, vou conseguir. Eu sempre digo que quem dá o primeiro passo, Deus ajuda o restante da caminhada. Exatamente. Dê o primeiro passo. Exatamente. E o restante, deixa que Deus vai te trazer as portas abertas, e eu creio nisso. Exatamente. Às vezes Deus até sabe o que tá ou o que não tá, né, ao nosso alcance. E muitas vezes ele até coloca coisas que não estão ao nosso alcance, mas para ativar a nossa fé. Sim. Muitas vezes ele até sabe que a gente, pelas nossas forças, nós não vamos conseguir. Não é possível com que a gente consiga pelas nossas forças, mas ele quer que a gente creia, acredite. Que a gente não tenha um sentimento de eu não posso, eu não consigo, né? Mas que a gente consiga acreditar até fazer aquilo acontecer. E às vezes a gente não tá nem vendo que é ele que tá fazendo por trás todas as coisas acontecer. Mas ele tá ativando a nossa fé. E depois uma ele vai ação na terra, né, para ter uma reação no céu. Exatamente. É isso aí. É algo tremendo. Garcia, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo atender a gente, o convite aí. Lembrando, frisando que o Garcia, ele não está aqui como candidato, o Garcia ele está aqui como gestor, como empreendedor, como CEO, né? O Garcia está aqui como homem, pai, esposo, e é logicamente que por trás da vida do Garcia, né, ele é candidato, né? Ele está como candidato à prefeitura, né, da cidade de Marília. Garcia, muito obrigado mesmo, de coração. Que isso. Né? Ter aceitado o convite, até pela questão da gratidão. Eu tinha essa dívida de gratidão que você nem sabia, né, dessa questão aí. Ainda nesse momento, né, de correria, turbulência, pegando fogo e corre pra cá, corre pra lá e faz isso e faz aquilo e visita aqui, visita lá e campanha e tal. Deve estar uma loucura, vocês não devem nem tá conseguindo dormir direito. Porque... Paulinho deu uma pescada umas 10 vezes ali. Porque é um tempo curto que vocês têm, né? É um tempo muito curto que vocês têm para fazer tudo que vocês têm que fazer. Para abrir a caixa de ferramenta e colocar tudo para fora. Então não pode perder tempo. É isso aí. Né? Mas de coração, muito obrigado mesmo. Tá? Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que foi falado, tudo isso que você, né, compartilhou com a gente, né? Princípios de prosperidade, a sua experiência de vida, né, experiência como pai, esposo, CEO, né, a questão do livro também. E eu queria aconselhar as pessoas a baixar o livro digital. Vai ser muito bom para você. Não é porque é meu livro, não, mas aqui você vai se emocionar. Tem muitas histórias de superação, muitos segredos de prosperidade. Eu até pedisse, não sei se você pode colocar no GC, né? www.judeusemquipá.com.br. Baixe, que vai ser muito importante no seu crescimento. Legal. Perfeito. Os últimos agradecimentos aqui, né? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Dogueria Lanches, CSM Vidros, Project Planejados, RL Jateamento, Lucas Bordados, Pastel da Família, Luxo Marmoraria, Supermercado Altos do Palmital, Casa Toscana e Grupo Tec Elevadores. Muito obrigado, né, pelo patrocínio, muito obrigado por vocês estarem presentes com a gente aqui, fazendo, né, o TheCast, o podcast, acontecer. Sem vocês, nada disso aqui seria possível.
Muito obrigado mais uma vez, Garcia. Obrigado. Agradeço o Garcia, agradeço também o grupo, né, Radassa, né, como representante. E é isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.